Nos capítulos 40 a 43, que é onde está baseada a nossa lição dessa semana, ela vai trazer para nós dois temas que são muito difíceis de nós falarmos, interpretarmos, entendeu? E tem muita discussão a respeito disso. Nós vamos falar sobre o tempo milenial, ou seja, o templo que Ezequiel viu no período do milênio, e ao mesmo tempo nós vamos dar uma entrada no milênio. Nós vamos falar sobre o milênio. Tá? E por que é muito difícil? Porque nós temos aí uma grande teologia que se formou no Brasil a partir do calvinismo, que na sua grande maioria eles não creem exatamente no milênio, certo? Eles não creem no milênio literal, como nós encontramos na Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, ali é literal, no livro do profeta Isaías é literal, os salmos estão recheados de exemplos, situações e citações que desse milênio. Então nós vamos falar algo que é literal, tá? Mas também nós precisamos dar uma pincelada na questão das dispensações. O que são as dispensações, né? Qual nós estamos, para nós podermos entender a dispensação do milênio, que é a nossa última dispensação. Então eu quero te convidar a estar conosco. E o que nós vamos abordar nesse vídeo? As dispensações, quais são, certo? Bem geral. O que é esse templo? Como funciona o milênio? O que o milênio tem para nos ensinar? E o que nós vamos ver? O que vai nos surpreender durante o milênio? Fique conosco, vamos aí para a nossa lição. E eu quero pedir para você, se você se interessa por esse assunto, se você já é nosso aluno aqui na nossa Escola Bíblica Online, deixa aí a sua inscrição, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, deixa um joinha, deixa uma mensagem, nós lemos todas as mensagens. É um prazer ler a mensagem de vocês, saber que vocês estão conosco, participando e aprendendo da palavra do Senhor. Você já me conhece, eu sou o pastor Emerson, esse é o nosso canal e essa é a nossa Escola Bíblica Online. Então vamos direto aí para a nossa lição, a lição de número 11, que vai falar sobre a visão do templo e o milênio. O nosso textuário diz assim: e chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A verdade prática diz assim: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Nós precisamos entender o seguinte, que todas as vezes que o Senhor levanta mensagens escatológicas, a escatologia, mensagens apocalípticas, elas têm a visão, elas têm o objetivo de trazer para o povo de Deus uma segurança e uma certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. A mensagem escatológica, a mensagem apocalíptica, ela traz uma mensagem de consolo e uma mensagem de esperança. Então, quando nós estamos vendo, veja bem, nós estudamos, né, vimos a destruição de Israel, nós vimos os pecados, nós vimos o Senhor julgando a nação, nós vimos na lição passada, né, a lição de número 10, sobre os vales de ossos secos. Então nós estamos vendo a nação passando por uma série de dificuldades. No meio de todas essas dificuldades, certo? No meio da destruição, quando nós vamos para a nossa lição, para o capítulo 40, Israel, o Jerusalém, né, o templo, já fazia pelo menos 14 anos que haviam sido destruídos. E isso vai trazer o quê? Traz um sentimento de fracasso, de frustração. Quando a mensagem apocalíptica vem, e esta mensagem do milênio, que é o retorno do templo, o retorno do sacerdócio, né? Nós vamos falar sobre o sacerdócio que vai ser retomado. Nós estamos vendo que o Senhor está trazendo o seu povo novamente, certo? Uma esperança viva do seu retorno, né? Como nação e do retorno e a vinda do Messias, que vai trazer para Israel um tempo de paz e de prosperidade que nós chamamos de milênio. Então é muito importante nós olharmos isso e irmos para o primeiro ponto da nossa lição, certo? No primeiro ponto da nossa lição, o tema deste ponto é o seguinte: sobre o que vem depois da restauração.
tá? Nós vimos na lição passada a restauração de Israel. Israel tendo os seus ossos se juntando, os nervos, tudo acontecendo. Agora nós vamos ver a restauração espiritual de Israel. A restauração espiritual de Israel, certo? Que vai dar início a um novo período, ao reinado davídico, Cristo reinando, certo? Na terra, cumprindo-se a promessa que o Senhor Deus fez a Davi. E a primeira coisa que você precisa olhar é o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. A Bíblia vai dizer que João, até o capítulo 3, está tendo visões a respeito das coisas que estão acontecendo, mensagens de Deus, juízos de Deus, advertências de Deus para o seu povo. Agora, no capítulo 4, versículo 1, o Senhor, aquele mesmo que estava falando com João em Apocalipse 1:10, vai dizer: João, sobe para cá, que eu vou te mostrar o que em breve há de acontecer. Ou seja, existe uma mudança de foco. Até então, João estava falando das coisas que estavam acontecendo, das coisas que aconteceram, do pecado que estava no meio do povo, o juízo de Deus. Então o Senhor pega e chama João para ver através da porta o que há de acontecer. E isto, irmãos, é a mesma coisa que nós vamos ver no livro de Ezequiel. Tá? No capítulo 43, a partir do versículo 2, a Bíblia vai dizer que aparece um ser, certo? Nós vamos entender, biblicamente, nós entendemos que é uma teofania, ou seja, uma manifestação do Deus encarnado, ou seja, Cristo, tá? E da mesma forma, ele chama João para ver o que irá acontecer. Até então, ele vem falando o quê? Do juízo de Deus, da sentença de Deus, do castigo de Deus sobre Israel, sobre as nações. Mas a partir de agora, ele vai chamar Ezequiel para ver o que há de acontecer. Então, esta porta é a porta da revelação que Deus vai dar a Ezequiel. A mesma porta, certo? A mesma porta, o mesmo sentido de que Deus está falando com João em Apocalipse, capítulo de número 4. Em ambas as portas, preste atenção, em ambas as portas, em João é aquele que falava com ele, Apocalipse 1:10. Em Ezequiel é aquele que tem a voz como de muitas águas, a sua aparência é como de bronze polido, e ele vai falar do templo em primeira pessoa, o templo sendo dele. Ou seja, nós estamos falando de Cristo. Então, quem nos traz a revelação do futuro é Cristo. Quem traz a mensagem do que há de acontecer é Cristo, tá? Por isso que o nosso último livro é o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse é revelação. E a Bíblia vai deixar bem clara, o nome do livro é Apocalipse de Jesus Cristo. E se você ler os primeiros versículos, você vai ver que Apocalipse é uma revelação que Deus deu a Jesus, e Jesus, ora, ele passa diretamente para João, ora, ele passa para um anjo que vai transmitir a João. Então, irmãos, nós estamos aqui com uma mensagem para o futuro. Nós vimos, né, nos capítulos, nas lições 3, lição 4, Ezequiel tendo visões do templo, ele sendo levado em espírito até o rio Quebar, certo? E ali ele tem visões do templo. Mas agora o templo está destruído. O templo já não existe mais. Agora o que acontece? O Senhor pega e leva Ezequiel para uma visão futura. O templo que Ezequiel vai ver é um templo futuro, tá? E é isso que nós vamos abordar na nossa lição. E isso nos fica muito claro. Por quê? Porque nos capítulos, nas lições 3 e 4, nós vamos ver o que é a glória de Deus deixando o templo. Por qual? Pela porta oriental. Então a glória de Deus está saindo. Por que a glória de Deus está saindo? Por que a glória de Deus está deixando
o templo por causa dos pecados, por causa da apostasia, da desobediência, certo? E a glória vai retirando-se gradualmente. Pouco a pouco a glória vai se afastando do templo. Nós vamos ver ela subindo do altar, indo para o átrio, indo para a porta, colocando o seu portão e ela saindo. Tá? E em Ezequiel, capítulo de número, a partir do capítulo 40, 41 e 42, nós vemos a visão do templo. No 43, nós vemos a glória sendo restaurada. Então é importante você notar que são dois templos, certo? O templo do capítulo 8 é o templo que está em Jerusalém. O templo do capítulo de número 40 a 42 é o templo do milênio, certo? E o que é esse milênio? Deixa eu explicar para você de uma forma bem clara, bem simples. O que é o milênio? Nós, quando estudamos a Bíblia Sagrada, certo? Escatologia, nós vamos ver que nós estamos num período chamado de graça. Eu já vou falar de dispensacionalismo. Nós estamos numa dispensação chamada dispensação da graça. Essa dispensação é como se fosse um parênteses, um projeto de Deus. Paulo vai dizer, né, que esse é o plano de Deus, o projeto de Deus que estava oculto. Paulo fala isso aos Colossenses. É um projeto de Deus que estava oculto e é revelado, certo? Em um parêntese, esse é. E quando você vai lá para Daniel, capítulo de número 9, a partir do versículo 24, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um relógio escatológico ali, certo? Nós vamos ver o quê? A destruição do templo, nós vamos ver o amargor do tempo, e nós vamos ver o tempo que o Messias é tirado. Nesse período, vai sobrar uma lacuna de tempo de uma semana, certo? Que ela vai parar, que nós compreendemos que é a grande tribulação, tá? Leia com carinho Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Este período, né, desta semana, que é a 70ª semana de Daniel, muito falada, ela vai fazer o quê? Ela vai ser um tempo de julgamento, certo? Entre a dispensação da graça e a dispensação do milênio. Nós teremos um período de julgamento aonde Israel será julgada, as nações que se levantaram contra Cristo também serão julgadas e haverá uma preparação para a última dispensação. Vamos lá, eu estou falando de dispensação. O que é uma dispensação? Deixa eu pegar minhas anotações aqui, entendeu? Deixa eu pegar minhas anotações. Bom, dispensacionalismo. A palavra dispensação, ela fala de serviço, de ministério, certo? Ela fala de ministração, dispensar algo, tempo, algo a alguém. Então, o dispensacionalismo é um sistema doutrinário, certo? Bíblico, que ele vai percorrer toda a história bíblica, toda a história da humanidade, de Gênesis a Apocalipse. E esse período da história é dividido em 7 partes. 7 partes é dividida o período das dispensações. E o que marca essa dispensação? Cada dispensação ela é marcada por uma responsabilidade do homem e é marcada por uma falha do homem. Por exemplo, qual é a primeira dispensação? A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Que período vai isso? Vai desde a criação até a queda do homem. Qual era a responsabilidade do homem ali no período da inocência, na dispensação da inocência? Simples. Era simplesmente viver no jardim, cuidar do jardim, comer de tudo menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Simples. Então nós temos aí uma responsabilidade. Qual é o final disto? Uma falha. O homem come desta fruta e ele vai ser tirado do jardim. Então, o dispensacionalismo é uma forma bíblica de nós podermos compreender os tempos, compreender como funciona, como Deus age, como Deus se relaciona com o homem e como o homem, por mais que ele tente, ele falha. Então, né, são 7 dispensações.
A primeira dispensação, a dispensação da inocência. A segunda dispensação, a dispensação da consciência. A terceira dispensação, a dispensação do governo humano. A quarta dispensação é a dispensação da promessa. A quinta, a dispensação da lei. A sexta dispensação, a dispensação da graça, essa que nós estamos vivendo. E a sétima dispensação é a dispensação do milênio. É aonde está registrado o texto, certo? Que Ezequiel escreve. O texto que, a partir do capítulo 19, o evangelista João vai escrever em Apocalipse. Tá? E o que nós vamos encontrar nessa dispensação do milênio? Nós vamos encontrar Deus agindo em favor do seu povo. Por quê? Na dispensação do milênio, quando ela começa, vamos pegar quando começa. Ela começa no final da grande tribulação. Jesus desce com a igreja, lembrando, a igreja está arrebatada. Jesus desce com a igreja para salvar Israel. Salvar de quem? Das milícias do grande exército do anticristo. Irmão Emerson, é a batalha de Gog e Magog? Não, não é. Se você assistir o nosso vídeo da lição de número 10, nós vamos ver que vão existir duas batalhas durante a grande tribulação. A primeira batalha de Gog e Magog, que é a que Ezequiel registra, e a segunda batalha, a primeira batalha de Gog e Magog, é no princípio da grande tribulação. A segunda batalha é a batalha do Armagedon, no final da grande tribulação, ok? Então o que vai acontecer? Israel, ele vai estar ali ameaçada pelo anticristo, as nações do mundo estarão contra Israel, certo? Israel estará prestes a ser destruída. Então vai se cumprir o que está escrito no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 14, que o Senhor descerá e pisará com seus pés sobre os montes das oliveiras. O monte se fenderá, haverá um vale de escape para Israel, e o Senhor abrirá da sua boca e sairá de sua boca uma espada aguda de 2 fios que aniquilará todos os seus inimigos. Então é no finalzinho da grande tribulação que tem início a dispensação do milênio. Outra pergunta muito comum: e quem vai entrar no milênio? Somente os judeus? Não. Todos os que estiverem vivos. Todos os que estiverem vivos no período da grande tribulação. Todos os que estiverem vivos. Terminou a grande tribulação. Nações que não se rebelaram contra Israel, aqueles que não foram para a batalha contra Israel, eles entrarão no milênio. Eles entrarão no milênio, certo? E o que nós vamos encontrar no milênio? O milênio vai ser o cumprimento da palavra que Deus disse a Davi: olha, o meu cetro não se separará da sua mão. A palavra que Deus deu através de Jacó, em Gênesis capítulo 49, ao seu filho Judá, que o cetro pertenceria a Judá eternamente. Ou seja, é o Senhor cumprindo a sua palavra. E no período do milênio, nós vamos ter algo muito importante. A influência maligna de Satanás não estará mais vigente no mundo. Por quê? No princípio do milênio, né? Satanás vai ser preso e lançado no lago de fogo por quase 1000 anos. Tá compreendendo? Por quase 1000 anos, Satanás vai ficar ali aprisionado. E o que é a responsabilidade do milênio? É viver seguindo a Cristo, as suas palavras, vivendo segundo as palavras de Cristo. Lembra como era a dispensação da inocência? Simplesmente não coma da árvore. Qual é a responsabilidade do milênio? Simplesmente viva por amor a Cristo. E no milênio, a morte, né, vai existir, mas a Bíblia deixa bem claro, o profeta Isaías diz que a criança alcançará em anos o ancião, ou seja, vai ser um período de vida longa, saúde, prosperidade, logicamente, né, haverá morte,
haverá alguma coisa de enfermidade, tá? Os animais selvagens perderão a sua ferocidade, coisas que irão acontecer durante o milênio, tá? Só que lá no finalzinho do milênio, lembra que eu falei que Satanás estava preso? Lá no finalzinho do milênio ele vai ser solto. Para que ele vai ser solto? Para novamente enganar as nações. Lembra que eu falei que toda dispensação ela tem uma responsabilidade, ela tem o fracasso. Nessa dispensação do milênio, a responsabilidade é viver de acordo com Cristo. Qual é a falha? A falha está exatamente no momento que os homens deixarão que o seu coração novamente seja enganado por Satanás. E isso vai deixar claro para nós que, logicamente, o tentador ele está a todo instante tentando nos tirar, tentando nos fazer perder a fé, perder a esperança, mas também vai ficar muito claro para nós que boa parte dos problemas está dentro do coração do homem. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é mau continuamente, tá? Então a dispensação do milênio vai revelar isto a nós. E isso, irmãos, tem muito a ver com o que nós estamos, né, vendo na lição de número 11. Por quê? Porque lá no milênio, o templo do milênio, vai ser um templo perfeito, certo? Vai ser um templo perfeito. A Bíblia vai deixar muito claro que o templo do milênio e o templo de Salomão e o templo de Zorobabel, que é o mesmo de Herodes, eles serão muito diferentes. Por quê? Porque no templo do milênio, no templo de Zorobabel, no templo de Salomão, né, o templo que foi visitado por Jesus, ele tinha alguns utensílios que não vão estar no templo do milênio. Por exemplo, não há mais a Arca da Aliança, não há os pães da propiciação, das propiciações, não há o altar do incenso, não existe, não existe. Não existe véu de separação, não existe. Por quê? Porque esses eram os sinais, certo, do sacrifício de Cristo e do relacionamento nosso com Cristo, tá? Então, esses utensílios, esses mobiliários, falavam do nosso relacionamento, o véu, que nós estávamos separados de Deus, a arca, que era a presença de Deus no meio do povo, os pães da propiciação, que representava Israel na presença de Deus, o altar do incenso, as orações dos santos, não vai ser mais necessário. Por quê? Porque o Senhor estará presente e nós teremos livre acesso ao Senhor, certo? Nós, quando eu falo nós, eu falo aqueles que ficaram para o milênio. Por quê? Aonde estará a igreja no milênio? A igreja no milênio estará na Nova Jerusalém, certo? Nós não estaremos na terra, nós estaremos lá. E aqueles que estiverem no milênio, eles terão livre acesso ao Senhor, certo? Porque ele vai dizer ali no finalzinho do capítulo 43 de Ezequiel, que ele morará no meio de Israel, todos terão acesso a ele. Então, é muito importante nós compreendermos isso, que essas diferenças marcam por quê? Porque o Senhor será a luz de Israel, o Senhor será, a presença do Senhor será visível e real. É importante nós notarmos que Ezequiel faz questão de dizer que o sacerdócio que será oficializado no período do milênio será o sacerdócio de Zadok. Quem foi Zadok? Zadok foi sacerdote na época de Davi, uma pessoa que serviu a Davi, serviu a casa de Davi, e quando Salomão subiu ao trono, o que Salomão fez? Exterminou a casa de Abiatar, certo? Que era sacerdote na época, que era da linhagem do sacerdote Eli, lá de 1 Samuel, certo? A promessa de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 2, é que o sacerdócio de Eli seria totalmente aniquilado, tá?
e até mesmo Abiatar, que é da família de Eli, se levantou contra Davi, se levantou contra Salomão, e Zadok, um homem fiel, o nome Zadok quer dizer justo, permaneceu servindo a casa de Israel. Então a primeira coisa que nós vamos notar, existe um sacerdote, tá? Se existe um sacerdote, existem ofícios, existe trabalho, existem sacrifícios, existem ofertas, existe adoração no templo, existe comunhão no templo, tá? E a função de Zadok e a sua família é exatamente levar a adoração e o conhecimento de Deus a todas as nações. Por quê? Porque todas as nações deverão ir a Israel uma vez por ano, pelo menos, para oferecer seus sacrifícios. Não é, Emerson, mas sacrifício não tem a ver com perdão de pecado? Alguns sacrifícios, o holocausto, sim, tem a ver com sacrifício de perdão de pecado. Mas o sacrifício também tem a questão de obediência a Deus, de estar na presença de Deus. É um momento de parar e ouvir a palavra de Deus, certo? Lembra quando Jesus derrubou a mesa dos cambistas? Não é porque estavam vendendo as coisas, é porque eles estavam trocando a verdadeira adoração a Deus, que tem que ser espontânea, do coração, tem que vir de casa a adoração, e por uma adoração que era comprada, fabricada, coisa que não vinha de si, não vinha do seu coração. Então, o templo milenial vai ser marcado por uma adoração restaurada, certo? Guiada por um homem justo chamado Zadok. E o sacrifício não tem a ver tanto com o perdão de pecados, mas tem a ver com esta comunhão com o Senhor, obediência à palavra, estar na presença dele, ouvir a palavra dele, tá? Então os sacrifícios têm a ver com isso, né? Tem a ideia de serem feitos propícios, aceitos ao Senhor, aceitos diante do Senhor, tá? E nesse sentido, os sacrifícios não são só para perdão de pecados, como nós já falamos. Os sacrifícios têm essa ideia de estar presente na presença do Senhor para ali ser instruído pelo Senhor, ser levado pelo Senhor ao maior conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua lei, tá? E também, nesse templo milenial, fica muito clara a questão da presença do Senhor, né? Na presença do Senhor agindo no meio do seu povo, né? E a terceira parte da nossa lição, né, que é uma conclusão de tudo, um resumo de tudo, vai falar sobre santidade e glória, tá? É muito evidente que o nome do Senhor foi envergonhado. Se você ler o capítulo 43 de Ezequiel, na versão A Mensagem, o Senhor vai deixar bem claro que nunca mais o nome do Senhor vai ser arrastado para a lama, tá? Lembrando do que Israel fez. Israel foi chamado pelo Senhor para ser um reino de sacerdotes. Mas o que eles fizeram? Eles decidiram ser como as outras nações. E qual é o posicionamento do Senhor? O Senhor agiu com julgamento e justiça sobre Israel. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, né? Que todas as vezes que eles agiam com idolatria, eles agiam com pecado, eles tramavam, assassinavam, a casa do Senhor virou casa de morte de reis, virou casa de morte de profetas, reis oferecendo sacrifícios como Uzias que não lhe pertencia. Então nós precisamos compreender esses pontos, que o Senhor restaurará o seu nome, restaurará a sua santidade. E eu gosto muito, eu não uso na igreja para pregar, mas eu gosto muito da versão A Mensagem exatamente por causa disso. Ela traz o texto bíblico de uma forma muito mais clara para nós. E o Senhor vai dizer assim, olha,
Vocês estão achando que eu não vi quando vocês colocaram do lado do meu altar, dividido por uma parede fina, um altar a deuses estranhos? Ou seja, o Senhor estava vendo. Vamos voltar lá à lição de número 3, né? E o Senhor muitas vezes estava olhando por uma fresta e vendo as pinturas, vendo dentro do templo os homens adorando ao sol, vendo a prostituição dentro do templo. E tudo isso o Senhor estava vendo. Então, neste período, o Senhor irá fazer o quê? Irá santificar o seu templo. Irá santificar. E fica muito claro em Ezequiel capítulo 7, que a partir daquele momento não haverá mais pecado ali dentro. O Senhor santificará todo o templo, todo Israel. Ezequiel 43, 12 vai dizer que todas as imediações, certo? Do local do templo, né? Todos os seus muros, ali será um lugar santo. E santidade emanará desse lugar para todas as nações. Então é muito importante nós compreendermos que o templo e o milênio estão diretamente ligados a um grande projeto de Deus. Por quê? Não foi somente Ezequiel que viu o templo. Isaías viu, Ageu viu, João viu, o Paulo esteve no terceiro céu, certo? E ele não conseguiu explicar o que ele viu. Então, irmãos, nós precisamos ter isso em mente. E nós precisamos buscar do Senhor a fidelidade, a força para permanecermos firmes e subirmos no arrebatamento. Por quê? O milênio não será para nós. O milênio será para aqueles que saírem da grande tribulação. Aonde estará a igreja na grande tribulação? Ela estará com o Senhor em glória, esperando o momento para voltar, libertar Israel e ir para Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Te espero na próxima lição, semana que vem, quando nós vamos falar das águas purificadoras. Deus te abençoe, em nome de Jesus.